Vansan, eu queria começar pedindo para você contar o contexto em que os filmes foram feitos e puder falar um pouquinho dos dois. Tá joia. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela presença aí de todos, né? É uma alegria sempre ver a sala cheia assim. O espírito da TV é uma espécie de pedra fundamental do projeto Vida nas Aldeias, né? A gente tinha feito a experiência, primeira foi a Festa da Moça, né? Em que a gente descobriu que eles, tendo acesso, quer dizer, quando eles descobrem a possibilidade da imagem, né, da sua imagem, não é? Aconteceu entre os Nambiquara uma catarse coletiva, não é? Que foi muito impressionante, né? E era essa experiência que eu queria fazer. Eu não tinha ido lá nem para fazer filme, nada. Eu estava mais envolvido com essa questão da resposta dos índios. Mas o filme é um com voice-over. Eu nem sabia o que era fazer um filme, na verdade. Mas o espírito da TV, depois eu fiz mais um, depois eu comecei então o projeto com vários grupos com os quais eu tinha trabalhado, né? Mas o espírito da TV, eu comecei uma colaboração com uma antropóloga que me chamou para levar o projeto para lá, né? E que falava muito bem a língua, já tinha 12 anos de trabalho lá, né? E aí a gente dá essa virada, né? Dos índios poderem realmente falar nas suas línguas, não é? E com esse chefe maravilhoso, que era o grande informante dela, um intelectual indígena, né? E pega a ideia, não é? E resolve fazer uma espécie de campanha política, uma campanha não política, mas enfim, usar o projeto como uma caixa de ressonância do seu discurso de resistência cultural, né? E ele inventa então esse périplo pelas aldeias, né? E tem todas essas projeções e essas reflexões sobre a imagem, como eles deveriam ser vistos, como eles deveriam se apresentar, como, enfim, múltiplas reflexões o começo da descoberta de um mundo indígena diverso, né? E com o qual eles se identificam mais ou menos, né? E daí, dessa experiência, surge o filme seguinte, que também foi... na verdade, eu não chegava com proposta de filme, eu não tinha proposta de filme. O que vocês querem fazer? Não é? E dessas projeções, não é, eles viram na tela o Zoé e entendiam, né, depois de um certo momento, que era a língua tupi, e ficaram muito instigados em conhecer o Zoé, que era um grupo isolado ainda, né, e que para eles era a imagem da sua ancestralidade, né? E aí que resultou o segundo filme de uma série que chama Arca do Zoé, que é eles indo ao encontro e filmando o Zoé e tal, levando para a aldeia de volta e mostrando para o pessoal. Que é um filme que estourou assim na época. Enfim, e depois o projeto foi tomando vários outros rumos. Yanquá era um grupo totalmente isolado, né? Tinha sido contactado por missionários de uma ala que, depois da teologia da libertação, nessa área missionária com os povos indígenas, tinha uma grande questão de evangelizar ou não evangelizar e tal. E eles partiram para a teologia da reencarnação. Então, eles viravam índio e descobriam Jesus na cultura indígena.
E esse cara fez o contato com eles e isolou eles 10 anos. Ninguém chegava lá e nem tirava ninguém para ir para o hospital, para a cidade, nada. Né? Eles tinham uma ideia que eles iam parar a história. Né? E quando ele morreu, ele foi assassinado pelos fazendeiros da vizinhança. E quando ele morreu, a UPAN resolveu, poxa, a gente tem que preparar esses índios para um contato, né, para que eles possam se situar no mundo, né, o que está acontecendo aí. E aí chamaram a gente para ir mostrar vídeo e tal, não sei o quê. E a gente resolveu fazer esse documentário, que a gente fez quase no escuro, né? Porque, não, com luz, mas no escuro no sentido que a gente não entendia nada. Eles eram monolíngues, a gente praticamente não falava nenhuma palavra da língua, né? Então a gente ia filmando no escuro, né? Sobre a direção deles sempre, né? E como eles gostavam muito da luz à noite, eles vinham acordar a gente para a gente filmar. Né? Agora, era um ritual extremamente complexo, aliás, que não foi realmente estudado e compreendido na sua totalidade até hoje. Não é? E o ritual demora 7 meses, né? E a gente não tinha recurso, a gente fez em 3 ou 4 anos. Né? Filmava um mês, aí voltava no outro ano, né? Muitas dificuldades, tinha gerador, quebrava, enfim. E então a gente filmou ao longo de 3, 4 anos e juntou as peças, né? E tentou, pelo menos, estruturar uma narrativa que é mais visual, mas a essas alturas o Fausto, que era o nosso companheiro lá, aprendeu alguma coisa, né? E foi capaz de traduzir alguns mitos, né? Que a gente pudesse ter um entendimento mais ou menos. 15 anos mais tarde, depois a Virgínia, quando eu, na verdade, desisti de montar esse filme. Falei, Virgínia, se você quiser, você faz aí, porque era muito complicado. Né? As tradições eram precárias. Né? Quando os índios receberam a notícia que Virgínia tinha morrido, né, eles mandaram um recado imediatamente, dizendo ela viu Ianquá demais. Foi isso que matou ela. Né? Porque o ritual é proibido para as mulheres, né? Porque no momento que as flautas estão tocando, são os espíritos, as pessoas estão possuídas pelos espíritos do Ianquá, né? Que podem matar as mulheres. Então as mulheres ficam escondidas dentro das casas, né? E a Virgínia, como uma mulher branca, né, transitava por todos os... não fugia essa regra, né? Mas eles interpretaram assim, anos depois, a morte da Virgínia. 15 anos depois, eu refilmei esse ritual aí para o IFAM, né? E aí, numa vez só, né, tinha algum recurso, alguma possibilidade mais possível, né? E a gente foi se revezando com 2, 3 equipes, para ficar 7 meses, e a gente reeditou esse filme, sem o filme histórico, né, o passado, e aí tudo diferente. Não é? Não tinha mais canoa, eram dezenas de motor de polpa e barcos de alumínio, né? Não tinha mais peixe, né? Quer dizer, eles estão ali num complexo de construção de mini hidrelétricas, né? Eram 70 mini hidrelétricas planejadas ali para a região do Juruena, norte de Mato Grosso, né? E não deu nada nas barragens. E a FUNAI teve que ir num pesque e pague, comprar algumas toneladas de tambaqui nutrido com ração para
né, desespero deles, que era uma coisa seríssima, né, voltar às barragens sem peixe, né? E parece que até agora o negócio continua, né, nessa base. Mas, enfim, é mais ou menos isso. Convidar você para sentar. A cadeira chegou. Esse ritual virou patrimônio imaterial do Brasil e depois virou patrimônio imaterial da humanidade, né? Mas isso não quer dizer nada. Tá, vamos abrir para o debate. Alguém gostaria de fazer uma pergunta ou um comentário? Queria saber assim, quanto tempo você passou em contato com eles antes de iniciar, antes de ter esse impulso das gravações? Com os Zenauenê? Isso. Não, a gente começou logo, né? E eles Super abertos. como? Super abertos? Super abertos, são elétricos, como vocês viram aí. Nunca vi um negócio desse. É uma cultura muito, né? E nessa refilmagem, né, aí eles contaram, a gente era obrigado a filmar, né? Eles contaram muitos mitos, né, que até hoje não foram traduzidos, né? Eu tenho um projeto de voltar lá, né, trazê-los para, né, ver o material, porque eles querem muito. Morreram 2, 3 personagens fundamentais, os grandes conhecedores, né? E eles estão loucos lá para ir para o acervo do Vinho das Aldeias, copiar, pesquisar, não sei o quê, né? Com certos problemas, porque eles têm problemas com relação à imagem dos mortos, né? Mas isso aí está mudando. Então, eles tinham um grande desejo, não sei, de filmar essas histórias e o ritual, né? Pessoal, alguém gostaria de falar? Marco Lazarim, professor de antropologia da UFG, muito obrigado pela presença. Vincent, é muito importante a sua trajetória como fotógrafo indigenista para poder conseguir realizar filmes tão bons, tão maravilhosos como esses que você apresentou e que continua a fazer. Conta um pouco para a gente da sua trajetória no contato, no trabalho com os povos indígenas no Brasil, por favor. Ai, cara, aí é difícil. Aí é uma longa história. Sei lá, eu comecei muito cedo, conheci os índios com 16 anos, passei pela USP muito rapidamente, inventei lá uma iniciação científica. Fui para a aldeia e não voltei mais. E fiquei alguns anos, 2 anos e pouco lá, depois saí para fazer o curso de indigenista, né, em Brasília, para retornar. A FUNAI já não deixou, era a ditadura, né, o coronel de Belém não deixou eu voltar para o Chicrinho, onde eu queria ficar e tal. E aí eu comecei a andar, né? Passei. Quem? 73, né? Desculpa, você teve na aldeia Chicrinho? Como? Na aldeia Chicrinho do Catepé? Sim, é lá que eu comecei. Eu morei lá 3 meses. Certo. Como é que você chama? Bruna. Aham, sim. Então, eu sou meio filho de lá, né? Eu acho que o meu último filme vai ser O Último Retorno. Agora eu inventei, depois do Adeus Capitão vai ter o Junoá. Mas aí já numa outra linguagem, mais uma memória afetiva, né, da minha vivência de adolescente lá. Enfim, e depois logo saí da FUNAI,
né, e a gente fundou o Centro de Trabalho Indigenista, né, para fazer continuar os trabalhos que a gente tinha começado independente, né, já direto com os índios. E depois, daí nasce dentro desse trabalho, trabalhei 10 anos no CEDI, né, que virou depois o Instituto Socioambiental, para montar aquele mega projeto de banco de dados de povos indígenas do Brasil, né. E aí comecei, já tardiamente, com mais de 30 anos, o projeto Vida nas Aldeias, aí que acabou virando independente do CTI, né? E estamos aí. Agora estamos fechando meio que o Vida nas Aldeias, que não tem mais cooperação internacional no Brasil, só abrir uma produtora para ver se eu consigo pescar lá no Fundo Setorial do Audiovisual e continuar trabalhando. Júnior. Eu também queria comentar que a cada vez que eu vejo esse filme, parece que eu acho ele mais lindo, assim, mais impressionante. Eu fiquei alguns anos sem assistir e realmente é impressionante, porque, não sei se você chegou a ver, apareceu, acho que na Globo, no Fantástico, talvez você tenha visto essas imagens recentes, né, dessa coisa do Pesque Pague, de caminhões frigoríficos levando os peixes para os Enenauê. Então, assim, agora eu acho que quando você me disse que eles tinham ficado isolados por esse missionário, deu para entender, porque eu falava assim, não é possível também que em tão pouco, né, assim, tão poucas décadas a mudança tenha sido tão completa, que existia, de certa maneira, um isolamento artificial, né, produzido pela igreja, assim. Porque nesse filme as panelas são todas de barro, tem pouquíssimos elementos externos, né? Assim, então, cada vez alguma coisa me chama atenção no filme. Acho que é um filme muito impressionante, assim, o quanto se aprende do ponto de vista etnográfico, realmente, assim, da cultura dos Enenauê, assim como, né, mais ampliado dos ameríndios em geral, e assim, como está muito bem associado a questão do mito com as práticas, das narrativas. Acho que é um filme clássico do ponto de vista da antropologia visual. Acho que esse filme talvez seja... É isso, um clássico mesmo, porque é um filme que a cada vez que você vê, você se impressiona com a importância, né, assim, etnográfica e política desse material, né, que, se comparado a essas imagens que foram exibidas na TV recentemente, né, e eu estava vendo essa imagem incrível, que é eles desmanchando a barragem, né, que é onde a gente tem que chegar, né, assim, a gente vai ter que chegar nisso, vai ter que começar a desmanchar barragens, né, assim. Aquela imagem me tocou muito, assim, de ver isso, que a gente constrói essas coisas monstruosas, sólidas, imensas, Belo Monte, mesmo as 70 pequenas hidrelétricas, e aí os índios cercam a barragem, cercam o rio, pescam 2 meses e ritualmente destroem a barragem e o rio segue, a vida segue, né? Então, assim, essa imagem, para mim, ela é emblemática da nossa diferença em relação aos povos indígenas e ao nosso quase total desconhecimento, né, enquanto país, da riqueza, da importância que é ser contemporâneos e aprender com esses intelectuais indígenas. E aí, sim, o cinema do Vídeo nas Aldeias é a nossa pedra fundamental nesse aprendizado mesmo, sempre. Obrigado. Na verdade, o Yanquá tem 7 meses, depois tem um outro ritual que é 2 meses, Sanumã, depois tem o ritual, o Cateucum, que é o ritual só das mulheres, né? E tem 1 mês de férias e o ciclo recomeça. Então, todas as atividades econômicas, produtivas, todas elas são ritualizadas, né? Está no mundo da troca generalizada, né? Ninguém come o seu peixe, você só come o peixe que o outro te dá, e você dá o teu peixe para o outro. Naquelas sessões de troca, de oferenda, né? Não é bem uma troca, você dá e o outro também dá,
né, acaba numa troca, mas eu acho que não é bem uma troca, enfim. Enfim, então o mito, né, está presente, né? Quer dizer, ali no pé de mandioca, ele está botando o quê? Pedaços de como é que chama o peixe, o salmão da Amazônia, o matrinchã assado, e dando para comer e para beber o olointi, que é um refresco que eles fazem de casca de mandioca, né? Ele não toma água de jeito nenhum. Ou é água com mel, ou é esse refresco de casca de mandioca. Eles odeiam água. Oi. Primeiro eu queria falar que eu sou muito sua fã. Nossa, maravilhoso. Enfim, na verdade, primeiro eu queria falar fora Temer, mas enfim. Eu tenho uma pergunta que é mais uma curiosidade que talvez seja um pouco ingênua, não sei, mas direto ao ponto. Eu queria saber se você já presenciou, você sabe, ou se já se aproximaram debates e reflexões a respeito dessa questão da imagem, que é trazida à reflexão no Espírito na TV. E aí eu queria saber se existe um pouco dessa reflexão já nos índios, mas eu sei que existe uma diferença da experiência que a gente tem na cidade em relação à internet, em níveis de internet, em níveis desses cuidados de imagem para além da tela da televisão, se isso é acessado de alguma forma, e se existe essa preocupação, enfim, essa reflexão. Acho que eu não consegui construir muito bem, mas é basicamente isso. Bom, tem uma página no Facebook, a página do Vidas Aldeias, o Facebook apagou. Então eu fiquei com a minha. Mas tem, sei lá, dos 5.000 amigos, tem 2.000 jovens índios que eu não conheço, né, que estão ali, porque ali circula muita informação, né, sobre a questão, né. E os índios estavam na internet há muito antes do que eu. Eles, quando tinha o Orkut, eu nem passei no Orkut, eles já estavam no Orkut, né? Então, hoje em dia, eu não consigo passar um e-mail para um índio para falar alguma coisa, porque ele não vai ler. Eu vou mandar uma mensagem pelo Face. Né? Então, eles estão a 1000, né? E descobrindo, quer dizer, houveram vários trabalhos da equipe do ISA, por exemplo, no Xingu, né, sobre essa questão da internet, da propriedade intelectual e tal. E os Ticão descobriram que tinha um conjunto de rock que chamava Ticão. Aí eles falaram, pô, mas como? Descobrindo que, né, o mundo é grande e as apropriações são muitas, enfim. Descobrindo o mundo da internet, entre outras coisas, né? Os índios estão a 1000, né? A nova juventude, né? E eu acho que a gente está começando um novo ciclo, que é finalmente o acesso da juventude indígena às universidades, né? Eu acho que isso vai reconfigurar toda a política do movimento indígena, enfim, a gente vai está entrando numa nova realidade, que é a nossa nova geração tendo acesso à universidade, né? E, inclusive, muito índio, muito jovem se reencontrando, né? Como você se reencontra quando viaja para fora do país, você olha para o seu país e entende algumas coisas e se ressitua, né? E então tem isso, né? Porque confrontados com estudantes não índios, né? Isso gera uma certa curiosidade e expectativa, né? Em relação a eles, né? E tudo isso gera uma reflexão e um reposicionamento em relação ao seu próprio povo, né? Gente, alguém mais gostaria de fazer? Acho que é a nossa última rodada de perguntas. Se alguém mais quiser falar. Bom, eu acho que o debate pode continuar amanhã, porque vamos assistir Martírio na sessão das 8, lá no HITS, né, que é o mais novo filme de Vansan. E também na segunda-feira vai ser exibido Corumbiara,
O mais novo e o mais longo. O mais novo e o mais longo, embora isso não incomode de modo algum. O filme, você fica completamente imerso o tempo inteiro. E o mais dramático também. Você quer falar um pouco dele? Não, eu acho que Corumbiara era o meu filme mais importante. Hoje, Martírio já superou pelo peso político que ele tem, né? Enfim, pela dimensão dramática também de um genocídio no século XXI. E por tudo que ele representa, o retrato do Brasil atual, né? É um retrato... Cátia Abreu está em cena, o lobby ruralista toda no Congresso, tem longas sequências, né? Então, é um retrato da quadrilha que comanda o país hoje, né? Com toda a sua ignorância e estupidez. Então, amanhã, Martírio, vamos ver. E acho que vale mesmo pela sala de cinema. Depois vai estar na internet e tal, mas a experiência na sala de cinema é única. Sem dúvida. O filme mostra a saga dos Guarani Kaiowá, da Guerra do Paraguai, a PEC 215, né? Assim, então, é basicamente uma outra história desse território, né? Uma outra história a partir de acontecimentos que aconteceram aqui no Cerrado, na América Central. Realmente é uma outra história da América, assim, a impressão que eu tenho sempre que eu vejo o filme, quando eu remonto a narrativa dele. É um filme que traz muito enfrentamento para aquilo que a gente sabe, que a gente acha que sabe da história do Brasil e do que o homem branco, a mulher branca consegue imaginar do que é o sofrimento indígena contemporâneo, né? Então, assim, fica mesmo esse convite para vocês aproveitarem o Vansan aqui para conversar, mas o filme vai ainda rodar muito o Brasil esse ano, vai ter um lançamento comercial em sala de cinema em breve, né? Então, inclusive aqui, com certeza, sem dúvida, ele tem já previsão para estrear 13 de abril, né, Vansan? Mas vão amanhã, porque amanhã a gente tem o Vansan, 13 de abril a gente não tem, né? Tem essa diferença. Tá rolando um convite. Gente, então, muito obrigada pela presença, obrigada, Vansan. Até amanhã, valeu.